Porque a hora que escolho enfrentar o veneno que eu criei, com a configuração interna correta, como ensinamos, de amor e de rendição, preste atenção, eu estarei transformando a situação através da minha apreciação em combustível existencial. Nessa canalização soberba e peculiar, onde complementamos tudo que você tem aprendido, estaremos falando a partir de uma perspectiva lúdica, como assumir responsabilidade pelas suas criações a partir do combustível que estás utilizando. Que assim seja, Senhor. Você está prestes a escutar uma canalização. Essa canalização representa seres de planos astrais, seres que já estiveram encarnados neste planeta, o próprio eu superior do canalizador Sananda Kumara, ou muitos outros seres e entidades a serviço da evolução da humanidade. A forma de falar, o tom de voz, pode ser perturbador para aqueles que não estão acostumados. Perceba a energia e a frequência por detrás destas vozes para colher os frutos. Perceba a sutileza e a mudança do tom e a energia de cada entidade que se apresenta para auxiliar o seu ser na ascensão e evolução planetária. Que assim seja, assim o é. Esperamos que você tenha uma excelente experiência. Responsabilidade por si e suas criações. Quando estamos aprendendo a destravar o nosso potencial criativo, precisamos reconhecer aquilo que estávamos ocultando até este momento. Que aquilo que andamos fazendo na nossa vida com nossas atitudes e pensamentos estiveram a criar realidades. Aquele ser que está desacompanhado da consciência também esteve criando realidades. Suas energias, seu magnetismo esteve lacrando uma linearidade. Talvez o ser humano inconsciente pudesse descrever isso como um destino, pudesse dizer que isto era a vontade de Deus. Talvez um ser inconsciente pudesse dizer que aquilo era inescapável. Talvez um ser que estivesse ainda percebendo o karma e o dharma de uma forma distorcida pudesse dizer que aquilo era inescapável, este é o meu karma. Um ser em desenvolvimento segue lacrado numa linearidade que lhe parece inescapável. Portanto, cria a ilusão de que aquilo tudo não está sendo criado por si. Aquele ser ignorante de seu poder segue achando e acreditando que tudo que está lhe acontecendo, tudo que lhe está lhe acossando, faz parte de algum tipo de grande plano divino ou punição. De uma forma muito sublime e indireta, isto é verdade, que faz parte de um grande plano divino, mas não da forma como a mentalidade humana concebe. Em última análise, todos os seres estão em livre-arbítrio. Abdicar de seu poder como um Deus criador, o livre-arbítrio, acreditando em um destino inescapável, se colocando como prisioneiro do karma e dizendo: o karma rege a minha existência, e não entender de forma alguma a verdadeira natureza de sua realidade. É como alguém que diz assim: o fogo queima, o fogo machuca, o fogo é destrutivo, o karma está aí, o karma queima, o karma é destrutivo, sem entender que o fogo que queima e é destrutivo
pode ser domado e colocado dentro de uma câmara de combustão que é capaz de gerar veículos de condução, desde seus carros a seus trens, veículos a vapor, aviões, navios. Foi domando o fogo. O fogo é capaz de virar a forja que dá forma e atempera os metais, e pode se tornar um grande veículo de criação. Portanto, aquele que se dobra ao destino, que se dobra ao karma, e não compreende a responsabilidade que tem por suas criações, este seguirá colocando o seu pulso à frente e dizendo assim: me algeme na ignorância e na perpetuação de ciclos que não desejo de fato vivenciar, pois prefiro renegar o meu poder e minha capacidade. Para este ser, o fogo segue sendo um problema. O fogo não é criativo, é destrutivo. Para este ser, o fogo segue lhe queimando constantemente através de sua destempera de emoções, de sua incapacidade de conduzir seus pensamentos, silenciar a mente, apaziguar e conduzir as emoções intensas, cíclicas, que ficou alimentando e jogando madeira. E neste caso a madeira eram seus pensamentos negativos, sua falta de fé e confiança em uma realidade mais bela. Portanto, para o ser que é irresponsável, de fato o karma queima, destrói, machuca. É algo ruim de se ter por perto, porque sempre estou esbarrando e me queimando. Para este ser, o poder criativo do fogo não é uma bênção. Para este ser, o fogo está sempre queimando minha casa, destruindo minhas criações, machucando o meu corpo. Para o ser irresponsável, o fogo é um problema. O fogo aqui representa o fogo criativo, a chama da criação. Portanto, este ser destemperado, que não sabe conter sua chama, seu fogo, para colocar dentro de um veículo que propulsiona, permanece prisioneiro, prisioneira. Mas este mesmo fogo, quando domado, quando condicionado, propele o automóvel, propele o gigantesco navio transatlântico, propele a aeronave. Este mesmo fogo, quando se aprende a domar e conduzir, conduz a uma rápida evolução. Portanto, querido irmão, querida irmã, precisamos aprender a usar e domar o nosso fogo, ser responsável pelas nossas criações. Da mesma forma, precisamos entender o que estamos usando de alimento para o nosso fogo. Se é sustentável ou tóxico, se estamos poluindo nossa atmosfera e destruindo nossas florestas para sustentar o fogo criativo, ou se estamos sendo inteligentes e sábios,
sustentando o nosso fogo criativo de forma equilibrada e harmônica. Um ser de Dharma e Miyarin sustenta um fogo forte através do seu sonhar. O combustível é o sonho. Este ser estará sempre cheio de energia. Este ser acorda de manhã e se coloca a agradecer e sonhar. Imagina a melhor realidade, tudo dando certo. O ser inconsequente e inconsciente fica esperando o dia lhe dizer como vai ser. Olha para os astros para saber quem é naquele dia. Deixe que alguém fora decida o seu estado de humor. Este ser usa os seus traumas, o seu ressentimento, a sua dor. Usa a sua raiva, o seu medo, a sua culpa como combustível. São combustíveis tóxicos. Não são sustentáveis. Ficam apagando a chama. Portanto, Criador, Criadora, é importante que você aprenda a usar emoções, energias, frequências que são condutivas de um motor potente que se sustenta no movimento. É importante parar de manusear o seu fogo criativo de forma totalmente inconsequente. Ser responsável pelas suas criações. O karma é autocriado, é autoconduzido. O seu destino é autocriado, autoconduzido. A consciência suprema criou as leis que regem essa criação. Portanto, de uma forma distorcida, sim, existe um destino. Mas esse destino não está lhe sendo imposto pelo Criador Supremo. Você está se impondo. De certa forma, o Criador Supremo criou esta realidade para que você passasse por este processo. Por isso, indiretamente, isto é uma verdade, mas não da forma concebida pelo ser humano. Ah, Deus quer que eu sofra. Ah, Deus quis que eu passasse por esta terrível situação. Ah, Deus isso, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo. De uma forma indireta, o divino está lhe ajudando através de muitos seres, através do seu crescimento. Então, indiretamente, um sofrimento pode ser um veículo do Criador para lhe ajudar a sair do sofrimento, para cansar-se, empapuçar-se, mas não da forma como você imagina, que Deus quer lhe punir, que Deus quer que você passe por isso. Não, querido Criador, Criadora, você está escolhendo isso. Portanto, preste atenção. Todos vocês que acreditam no destino, todos vocês que criaram amarrações kármicas densas, severas, e agora ocultam sua responsabilidade, estão se queimando com o fogo. Quando você fica aí durante horas pensando besteira na sua mente, reagindo emocionalmente às circunstâncias e situações, e diz assim: ah, mas eu estou apenas sentindo, são as minhas emoções. Você está fazendo uma escolha, querido, querida. Você está criando. Você está usando combustível e colocando no fogo e ele vai lhe queimar. Porque você está renegando o seu poder. Você está permitindo que seus pensamentos negativos e emoções condicionadas sejam a base da sua locomoção.
o senso de eu, o selo magnético. Não se identifique com as emoções no seu corpo como sendo a verdade, como sendo quem eu sou. Suas emoções são o subproduto de suas interpretações, do acúmulo de suas narrativas. E suas interpretações estão interpretando fatos e eventos que já foram criados por distorções anteriores. Por isso que o ser humano acaba criando um show de horrores para si, pois vai distorcendo e distorcendo e vê o seu espelho retornar sua distorção inicial, e aí distorce mais um pouquinho e mais um pouquinho, e daqui a pouco sua vida é um reflexo de suas distorções acumuladas. E esse ser diz: ah, mas isto é apenas como me sinto, este é meu karma, a realidade é assim. Ah, que injustiça! Portanto, essa canalização chama o seu ser para a responsabilidade de suas criações e aprender que este fogo, que no karma pode ser destrutivo, no Dharma ele se transforma no combustível que propele um veículo extraordinário. Por isso que chamamos de um veículo de karma e um veículo de Dharma. É um veículo para uma consciência. E suas emoções são um reflexo da qualidade energética, magnética, da sua condução. Portanto, para que você crie maravilhas, precisa de chaveamentos magnéticos positivos. Um ser de Dharma não escolhe pensamentos e emoções de sofrimento, pois não importa a razão, esta escolha precisa gerar um mundo hostil, pessoas hostis, situações hostis. Um ser de Dharma aprende a estabilizar sua consciência em alta frequência. Isto é escolher um combustível que não é tóxico, hostil à criação. Esse ser aprende a viver a pulsação de alfa e ômega no Dharma. Ele oscila e pulsa entre o bom e o maravilhoso. Talvez no início entre o tédio e a empolgação. Mas deixa ir este enraizamento e ancoramento em emoções densas. Este lastro tão pesado não irá funcionar na nova terra e no veículo de Dharma. Que assim seja, assim é. Pegar emoções densamente qualificadas de dor e sofrimento para navegar um veículo de Dharma é como jogar no motor de seu automóvel um combustível absolutamente inadequado. Você pode jogar no motor do seu carro o combustível inadequado, e ele pode até mesmo andar por um tempo, mas inevitavelmente isso irá fundir o seu motor, destruindo-o. Isto significa que você pegar um sonho maravilhoso de Dharma, que inspira o movimento, e começar a jogar as porcarias do seu karma,
você estará fundindo e queimando o motor. Você não pode se dar ao luxo, criador, criadora, de ficar poluindo e corrompendo suas criações. Caso contrário, não se surpreenda se o seu veículo de Dharma fundir e você se ver novamente perdido no karma, numa vida compatível com a miséria que está usando de combustível. Portanto, que fique claro a todos vós, criadores e criadoras, que emoções densas e desqualificadas não são compatíveis com o veículo de Dharma. Dharma é cessar a geração de sofrimento para todos os seres, inclusive o meu. Portanto, lembre-se da mensagem. Ajuda-te que eu te ajudarei. Não caia na besteira de validar suas emoções e pensamentos negativos apenas pelo gosto amargo de saber quem eu sou. Que assim seja, Senhor. Criador, criadora, não há nada de novo aqui nessa canalização. Ao contrário, estamos falando de conceitos que estão amplamente desdobrados aqui em nossas exposições. Ainda assim, estamos falando sobre isso no dia de hoje. Qual é a sutileza que incomoda nessa canalização, mas que é importante observar? É que apesar de todo o entendimento que vocês possam ter sobre Dharma, sobre Karma, sobre frequência, sobre energia, sobre pensamento, alguns de vocês neste planeta, ou muitos, quiçá, ainda confundem lei da atração, criação de realidade, autorresponsabilidade e tudo mais, que são os ensinamentos da criação, com os seus hábitos kármicos, de ficar sofrendo, de ficar em emoções negativas, de ficar pensando besteira e ruminando passado ou futuro perigoso. Você que fica nesse estado temeroso, se obsedendo, você está poluindo e destruindo o seu veículo de Dharma. Aí este ser vira assim e diz assim para nós: ah, mas eu escolhi o Dharma. Ah, mas eu escolhi viver na nova terra. Ah, mas isso e aquilo. Porém, na hora de conduzir o seu dia, de conduzir a sua vida, fica teimando em colocar combustível que funde o motor de suas criações, travando as engrenagens. Como pode isso? Depois se surpreende e se ressente. Portanto, isso não é uma crítica, mas um chamado para que você preste atenção. Quais as emoções que você está colocando no seu corpo e no seu sistema? Já lhe alertamos sobre isso. Veja a ação e consequência. Portanto, criador, criadora, a emoção é o combustível que sustenta o fogo de um veículo de Dharma. Se você coloca emoções densas e desqualificadas, você funde a sua criação.
Na mitologia do Dharma está o ensinamento de estar no momento presente. Muitas das escolas de maestria do Dharma usaram do subterfúgio da rendição. Todos esses seres estão tentando lhe ensinar a não ir para a tolice de resistir à realidade e querer controlar, a resistir à tentação de ficar brigando com os seus espelhamentos e criações passadas. Este ensinamento está te dizendo assim: preste atenção, criança. Se você não consegue parar de querer forçar as coisas de um jeito ou de outro, porque não consegue confiar ou acreditar na vida, então precisa ir para esse subterfúgio e artifício. Como muitos seres humanos caem nesta vala comum, os professores de Dharma do passado usaram deste entendimento, mesmo que não sendo o melhor remédio para a época, foi impecável e ainda é para muitos de vós, que é não controlar absolutamente nada e apenas se render ao que é e ficar no momento presente. Porque pelo menos nesse estado você não está negativo fundindo o seu motor de Dharma. Então isto cria um chão de frequência. É o lótus flutuando na neutralidade. Rendendo-se ao momento presente, este ser aprende uma lição primordial: que nada está realmente acontecendo a não ser nos meus pensamentos e emoções. Mesmo que seja a aparência de um grande problema, quando o problema de fato ocorre, a sua duração é muito pequena em comparação com o tempo que você se tortura. Como Sananda gosta de usar de exemplo, é você estar se preparando para receber uma vacina, uma injeção, um remédio, um medicamento, e ficar sofrendo dias de sofrimento, milhares e milhares e milhares de segundos, para uma experiência que irá lhe durar 30 segundos. Então você literalmente estará sofrendo milhares de vezes mais. Portanto, a rendição, o estado de presença, a neutralidade que se rende ao que é, abre as portas para perceber que neste momento tudo já é maravilhoso como é, que sempre há beleza no momento presente, e que todo o sofrimento, toda esta mágoa e ressentimento você está criando com a sua perspectiva, que você está criando ao agarrar um problema. E você agarra o problema por causa da ilusão de controle externo, que você pode fazer alguma coisa. Esta ilusão, de novo e de novo, chacina as criações, destrói e funde o motor. Está na hora de reconhecer que isto não funciona para qualquer criador de Dharma. Não irá funcionar. Portanto, esta é uma lição bem objetiva e clara. Talvez menos romântica do que os outros ensinamentos,
mas indispensável para aqueles que seguem cometendo o mesmo equívoco. Portanto, criador, criadora, aprenda a conduzir-se impecavelmente neste sentido. Aprenda com os ensinamentos da antiguidade. Renda-se e aceite tudo que é como é. Vá para o momento presente para desobseder-se, desobcecar-se, deshipnotizar-se dos problemas que você criou, inventou, agarrou e fica se mutilando. Que assim seja, Senhor. O ser divino de Dharma, em seu aspecto mais avançado, pode ir além deste ensinamento. Por isso que estávamos dizendo que este remédio foi muito bom para o seu momento, mas não é o mais avançado. O mais avançado é entender que podemos estar muito além da neutralidade. Mas este ensinamento abre as portas para isso. Este ensinamento começa a abrir a perspectiva de que existem maravilhas o tempo todo em nossa realidade. Mas é isso que ele faz, ele abre uma porta. O ensinamento mais avançado, ele vai e permanece numa contínua gratidão. Ou seja, ele entende que sempre existem coisas boas e começa a enumerá-las freneticamente, compulsivamente e dedicadamente. Porque fazer isso é o mesmo que começar a ordenhar e extrair a criação da frequência adequada para o meu motor de Dharma. O ensinamento mais avançado é permanecer numa contínua e perpétua gratidão, a apreciação de tudo. Pois a gratidão é como uma porta que extrai sempre o melhor das experiências. Portanto, a gratidão é como um veículo que garante que a sua existência está na nova Terra. Pois a nova Terra é um mundo onde todos os seres estão se abençoando continuamente, num ciclo co-criativo harmônico, garantido pela consciência suprema. Portanto, todos os seres vivem em Dharma, ou quiçá em Mihyarim, na nova Terra. E neste estado, a gratidão é o grande condutor. A gratidão, pois na gratidão está a apreciação, a celebração. Só agradece aquele que está feliz com as suas criações. Portanto, mesmo que você esteja agradecendo algo que é pequeno em comparação com a feiura que você vê, ao você fazer esta escolha, você está pegando o santificado dentro da situação e sempre haverá o santificado. E quanto mais você focar no santificado, um milagre acontece que você vai ver outro, e outro, e outro, e vai começar a crescer, e daqui a pouco você vai estar flipando sua perspectiva que estava contaminada, obsedida por você mesmo, por você mesma. E agora aquilo que parecia um problema parece uma dádiva maravilhosa que te alimenta e empolga em alta frequência. Que assim seja, Senhor. Qualquer um de vocês que esteja ouvindo esta canalização, não tem mais desculpa ou tempo a perder. Ficar na miséria e no karma é uma escolha absolutamente sua. E junto acompanha a realidade que você está criando para si.
Não há mais como negar. E se tentar negar, fraturar a mente, irá fraturar o ser. E isso levará à necessidade de uma reencarnação. Portanto, preste atenção. Sofrer é uma escolha e não deve mais ser negado. Não existe aqui mais qualquer subterfúgio para você seguir neste caminho. Não há mais onde se esconder. Por isso que essa canalização, menos romântica do que as outras, ainda assim é indispensável. A responsabilidade pelas suas criações puxa agora a sua atenção para a sutileza dos seus combustíveis emocionais e os estados que você tem ocupado. Agora o zelo e o cuidado há de incorporar suas emoções e estados de frequência ao longo do dia para que estejam em neutralidade, em rendição ou num estado mais avançado, em gratidão contínua e perpétua em relação a tudo que há ao seu redor. Que assim seja, assim eu amo. Criador, essa não é uma lição tão difícil assim de aprender. É difícil apenas porque você fica teimando em esconder-se. E por isso você fica presa nessa coisa aí. Tá bom? Precisa reinventar a forma como você se conduz. O nosso chamado aqui é para que todos vocês prestem atenção. Prestem atenção. Não adianta ficar no sofrimento. Não adianta ficar se agarrando ao passado. Esse instrumento divino que está aqui sentado canalizando é impecável nesta condução. Não há nada a ser colocado nele. Este ser está se conduzindo impecavelmente. Portanto, você que tenta empurrar para os outros suas criações, tome cuidado e seja responsável. Não está no outro, mas em você a origem de seu sofrimento. E diremos mais, Criador, Criadora. Tudo que você tem vivenciado foi colocado em movimento por falta de atenção. Esta é a base de todos os seus problemas, não importa onde você esteja neste mundo. Não coloque a culpa no Criador, no Cristo. Você, sem perceber, julgou. Você, sem perceber o que estava fazendo, ressentiu-se. Você, sem perceber, pode ter reagido a um momento negativo do outro e tornado-o maior. Como dissemos em relação à injeção. Um pouco de desconforto se transforma em algo gigante por escolha de focalizar. Não acabamos de dizer que se você pegar algo pequenino, de positivo, e focar sua atenção, logo você irá começar a perceber um monte de maravilhas? Sim ou não? Da mesma forma você faz com o negativo. Preste atenção. Não é hora de ficar se poluindo com emoções densas desqualificadas. É hora de celebrar e agradecer, pois já é. Esta foi a canalização impecável que vocês receberam ontem. Este é o chamado para todos os seres. Perceber e ancorar
perceber e ancorar. Perceber e ancorar. Que assim seja, Senhor. A vontade divina garante a vitória daquele que a vitória se garante em si. Não adianta querer garantia quando você agarra o sofrimento, a miséria e a mágoa. Não adianta querer pedir ajuda para o Criador quando você está se destruindo nas suas escolhas. Entendemos que existem situações que desafiam o seu ser. Porém, é importante que você perceba que muitas vezes, para vários de vocês aí, essa situação difícil, que é delicada, você criou. Você criou com a sua perspectiva. A situação não é delicada intrinsecamente. Você tornou-a assim. Portanto, é fácil a criadora dizer: ai, Pai divino, mas é difícil. Ah, mas é complicado. Ah, mas olha só. Querida, querido, você tornou uma situação às vezes ridiculamente pequena em algo terrível. E só o ser que aprende, como pedimos aqui, a se render ao momento presente, ao não pensamento, e se ousar ir além, a gratidão irá perceber, muitas vezes, desculpe a palavra, o ridículo do que estavam fazendo. O ridículo porque fica evidente que todo aquele peso, todo aquele medo não fazia sentido. É como a história zen de encontrar uma corda no chão de um quarto escuro e sair correndo gritando porque acha que é uma cobra. Na escuridão e na densidade dos seus pensamentos, você tornou algo sem importância em algo terrível. Só que ao fazer isso, você criou um campo eletromagnético. Não apenas isso, como você fraturou o seu ser com trauma. Você se traumatizou. Devido à sua densidade e perspectiva. Não é a situação, não é a corda, não é a falta de luz, é as suas escolhas. Portanto, não se esconda atrás de suas escolhas. Aquele que finge que não escolheu, abdica de seu poder em prol de uma ilusão. Em prol de uma ilusão. Abre mão do seu poder para sustentar algum tipo de autoimagem. Portanto, ao escolher traumatizar-se com a corda, agora todas as vezes que você chegar perto do quarto onde estava, você vai ter um tremelique. Vai ficar tenso, tensa, com medo. Porque você colocou este veneno emocional no seu corpo e agora ele está traumatizado. Se você reagir ao seu trauma como real, deixar o medo controlar o seu corpo, você é um ser permanentemente limitado. E você criou esta limitação. Não é Deus, não é o karma, é você. Aí agora você vai dizer: ah, então eu não posso me aproximar mais daquele quarto. Eu não vou mais chegar lá perto. Porque eu quero viver no bem, quero viver na alegria. Sou um ser, quero ser livre, sabe?
Quero viver no Dharma. Ô, auto-engano, hein? Ave Maria, minha filha, você é ótima em fazer isso, hein? Ô, auto-engano. Aí vai correr pra onde, meu amor? Pro próximo quarto, é? Vai vendo onde você chega com essas escolhas, hein? Criador, criadora, isso não irá funcionar para qualquer de vocês. Precisamos aprender a lidar, enfrentar o medo que colocamos lá e levar à luz. E levar à luz 20 dias, até que suma o trauma. A luz da minha consciência, a luz da minha atenção, a luz da minha apreciação. Que bom que tenho luz, que bom que tenho luz. Que bom que tenho luz, que bom que tenho consciência, que bom que tenho consciência, que bom que tenho consciência. Vou revisitar esses traumas, não mais para ficar me torturando e tentando validar ou acreditar. Eu vou apenas trazer a plena e absoluta rendição, o relaxamento. E exercitar a gratidão para destraumatizar, porque senão para sempre você irá ficar revivendo aquilo que você vincou no seu sistema. Ser que se conduz no Dharma sabe o que é limpar e purificar, que é a base de todos os ensinamentos que estamos trazendo aqui. E nesse estado, preste atenção na sutileza, tudo vira combustível para o bem. Porque a hora que escolho enfrentar o veneno que eu criei, com a configuração interna correta, como ensinamos, de amor e de rendição, preste atenção, eu estarei transformando a situação através da minha apreciação em combustível existencial. Não apenas eu purifico a limitação que criei para mim, não só eu destraumatizo e curo o feminino, a criança, o corpo, como ainda estou abrindo mais perspectivas para agradecer a vida e me sentir empolgado, empolgada com a existência. Que assim seja, Senhor. Está na hora de trazer esse ensinamento, como temos feito, para trabalhos em grupo. Para trabalhos em grupo. Muitos grupos de cocriação traumatizam-se mutuamente através de suas negatividades. Se põe um grupo a sentar e criar coisas bonitas, lindas, mais uma, duas, três pessoas são traumatizados, traumatizadas por alguma razão, com parte da criação. Vamos criar uma pista de skate. 8 pessoas amam skate, 2 caíram e se machucaram, quebraram uma parte do corpo. 8 estão empolgadas, 2 estão traumatizadas. O que irá acontecer é previsível para um ser humano linear. Se colocarão a discutir. Porque aquele traumatizado irá resistir e tentará convencer os demais de seu trauma, de seu sofrimento. Portanto, o comportamento do ser que se traumatizou com experiências ruins de vida é tentar convencer os outros das boas razões para o meu trauma. Este ser ainda não reconheceu que caiu de skate porque criou esta realidade. Coloca a culpa no skate, na pista de skate, no pai, na mãe.
no passarinho que cagou e escorregou a rodinha, o que quer que seja, tudo menos eu. Este ser que ainda não saneou seus traumas, que ainda não reconheceu o que criou para si, pois não se ama o suficiente para admitir, fiz isso, caí do skate, criei esta realidade para mim, porque era uma criança que estava contaminada com medo. Ou seja lá o que foi que criou esta realidade. Talvez até mesmo cair e quebrar aquele osso foi algo bom para liberar um trauma e fortalecer. Obviamente que é algo bom para o ser linear que ainda aprende na dor. Mas o que estamos dizendo é que até mesmo isso poderia ter um benefício indireto. Mas este ser não é capaz de compreender nada disso. Nada disso este ser é capaz de entender. Apenas está no trauma. Nunca ressignificou. Tenta controlar as circunstâncias externas. Tenta se proteger. Pior do que isso, tentará convencer os outros do perigo. Tentará mostrar para os outros que aquilo não é bom, não vale a pena, devido aos seus medos passados. Portanto, criador, criadora, fique atento, fique atenta nos processos co-criativos em relação a esses traumas autocriados e a ausência de responsabilidade pelas suas criações. O tema de hoje é aprender a se responsabilizar pelo que criou. Um ser maestro e consciente pode dizer assim: veja só, irmãos, quando era jovem eu caí de skate. Eu sei que este tal de skate pode ser algo, um veículo para pessoas criarem situações ruins. Pode ser algo assim que alguém inconsciente pode se machucar facilmente. Eu fiz isso comigo quando era jovem. Fui irresponsável. Portanto, se iremos criar uma pista de skate, acho importante que quem for usar use os mecanismos de proteção. Ou que entre na pista de skate agradecendo e se visualizando muito bem e feliz com a experiência. Que use o seu poder criativo para garantir que está atento e atento, removendo assim as possibilidades. Que se prepare para o sucesso. Que se prepare para o sucesso e agradeça. Esse ser está usando seu aprendizado para garantir outros seres. Ao invés de coibir a experiência e dizer que a experiência é ruim, este ser irá dizer a verdade. Eu tornei ruim essa experiência para mim. Portanto, eu sei melhor do que ninguém como torná-la melhor. Vamos todos garantir o melhor. Ou esse ser ainda pode estar no trauma e vai resguardar-se no silêncio. Não irá validar sua autotortura, seu sofrimento que é autocriado. Portanto, criador, criadora, o chamado dessa canalização é que todos vocês respeitem o tempo criativo e o aprendizado coletivo. Que não adianta forçar uns aos outros. Que cada um de vocês precisam aprender a reestabelecer este vínculo com a responsabilidade de suas criações passadas. Que assim seja, Senhor. Qual que é a beleza desse ensinamento? Agora vamos para a parte boa e divertida. É que muito potencial se abre quando eu pego essa canalização, que não é talvez as mais agradáveis de se escutar, e entender o seguinte, que ela tem oculto o tempo todo um belíssimo aprendizado e ensinamento.
que eu sou capaz de sanear todos os meus traumas e que tudo aquilo que aprendi a ter medo e me ressentir e ver como ruim, na verdade, pode ser bom para todos. Que algo não é intrinsecamente bom ou ruim, mas se torna devido à minha visão, à minha percepção. E talvez, a minha vida mais plena e bela esteja por detrás daquele quarto que temo ir por causa da corda no chão. Que talvez a vida mais linda para mim, eu estou me negando a viver e receber, porque gerei traumas que me impedem de chegar lá. E talvez tenha chegado um momento onde preciso aprender a me libertar de todas essas limitações autoimpostas que criei na minha jornada, para colher frutos maravilhosos. E estou percebendo que isso não está para além do meu alcance. Basta que eu aprenda a conduzir o meu fogo. Alguém que tem medo, trauma de subir em um avião, esse ser está limitado a viajar pelo mundo? Será que não vale a pena aprender a destraumatizar para poder realizar a sua viagem dos sonhos? Será que não vale a pena deixar ir os seus medos e condicionamentos atávicos para poder desfrutar dos mais lindos destinos da criação? Por isso que não adianta, como disse o amado amigo Kalunga aqui, você ficar fugindo do quarto. Não adianta querer viver assim, pois às vezes por detrás daquilo que você está se traumatizando, está a vida mais plena, mais bela. Não deixe que os seus atavismos, seus condicionamentos limitem sua criação de realidade. O que desejamos para vocês é o florescimento mais belo e radiante. Ontem estávamos falando sobre se preparar para o sucesso. E aqui estamos concluindo este ensinamento, trazendo a clareza que o seu combustível precisa estar alinhado com preparar-se para o sucesso. O seu combustível é quase como dizer assim: eu quero chegar lá, mas na hora de encher o meu tanque eu coloco veneno. Não adianta eu quero chegar lá, quero viver isso, e ficar colocando veneno no seu tanque. E o veneno são emoções e pensamentos assustadores, negativos. Não adianta você querer chegar lá e passar o seu dia com medo, ansiosa, tenso. Você já sabe como se reprogramar. Você já sabe como induzir estados emocionais. Você já sabe, inclusive, como purificar e gerar uma raiz dourada, condutiva, de um coração alinhado e iluminado. Você já tem incontáveis ferramentas para limpar e purificar o seu combustível. Você já sabe fazer isso. Faça de novo e de novo e de novo, até que sua frequência esteja elevada. Faça com frequência um rampage, uma sequência de gratidão. Faça com frequência movimentos que garantem a sua vitória. Este é o movimento que estamos pedindo para você. Que você não deixe ao léu, ao acaso, suas criações, a responsabilidade por elas inclui, acima de tudo, concebê-las, depois sustentá-las com o combustível correto. Que assim seja, assim eu amo.
A vitória está garantida para aquele que compreende esta lição. Juntando com os ensinamentos acumulados até agora, cada vez que você compreende uma pecinha a mais com clareza superior, vai garantindo a sua vitória. Dissemos que ontem aquela canalização, que é só para quem está em elevada evolução, hoje aqui traz um aspecto ainda mais potente que reforça aquele entendimento. Lacra uma compreensão completa. Me preparar para o sucesso, que já estava implícito e explicado a forma como você se sente, agora está ainda mais claro o que significa isso. O que significa o combustível para esta garantia de se preparar para o sucesso, que é nutrir com todas as minhas percepções e movimentos diários um alinhamento de vetores, de frequência, que todas as minhas percepções, linguagens, diálogo interno estará me levando naquela direção e que não existe um único argumento, trauma, medo, dor que pode de fato se colocar no meu caminho. E essa canalização traz o seguinte entendimento: não adianta dizer assim, mas foi traumático, mas é ruim, mas foi difícil, aconteceu isso, aquilo na minha vida, que tudo isso são âncoras de sabotagem que você está se amarrando porque quer, porque já sabe como destraumatizar, já entende como isto foi autocriado e que você não tem mais nenhuma razão qualquer para viver uma vida de sofrimento. A única razão é uma escolha de permitir que sua consciência siga sendo ancorada pela densidade, por não fazer o trabalho necessário de ancorá-la em alta frequência. Que assim seja, assim eu amo. Todos nós que estamos aqui já tivemos o desafio de estar encarnados. E compreendemos que esta clareza e este entendimento, por mais belo e maravilhoso que seja, tem aspectos que chateiam o ser que escuta. Este chateamento é muitas vezes criado por uma frustração. Essa frustração pode se colocar no caminho de sua ascensão. Como lidar com a frustração? O primeiro passo é entender o seguinte: eu estou em aprendizado. Se eu estou em aprendizado, preciso ter permissão para errar. Igual um veículo de autoescola. Estou aprendendo. Tenha paciência. Tenha paciência, pois é possível que eu cometa erros. Portanto, tenha paciência consigo. Tenha paciência. Mas da mesma forma como um aluno de autoescola que precisa aprender, tem a mesma postura de comprometimento. Eu preciso aprender. Existe um desejo de liberdade por detrás de um aluno. Ele quer muito poder ter sua carteira de motorista para poder viajar no final de semana, levar a namorado, conhecer pessoas novas, poder ir para o trabalho sem ter que ficar sofrendo. O transporte coletivo, alguma razão propele aquele ser. A busca pela liberdade que está contida no veículo. Sua carteira de motorista. Portanto, este ser busca e almeja uma liberdade e sabe, o meu comprometimento é necessário. Tenha paciência comigo, estou aprendendo. Mas aprende com vontade, com afinco. Portanto, você que está passando pela frustração,
Haja dessa forma. Você irá aprender, é inevitável. Mas não entre no fatalismo. Não entre na sujeira do sofrimento. Fique tranquila, fique tranquilo. Confie no processo. É fácil quando seguimos um processo estabelecido pela humanidade que todos passam. Mas ainda assim, alguns de vós escolhem se apavorar, ter medo. Por alguma razão acham que com você é diferente. Eu sou inferior aos outros. Isso nada mais é do que mais uma crença limitante que você adotou. Deixe ir. Talvez você precise de algumas horas a mais. Sim, mas você irá conseguir. Então, ao invés de se perder na frustração e talvez cair num fatalismo desistente que nada lhe agrega em direção ao objetivo de ser livre, lhe aconselhamos a dizer assim: isto faz parte, estou aprendendo. Este aprendizado funcionou para todos os outros e irá funcionar para mim também. Vou parar de me esconder nesta ideia de que talvez para mim não vai funcionar. Vai funcionar, é claro que vai. Eu crio. Eu escolho. Portanto, Criador, Criadora, estamos lhe chamando a atenção que essa frustração, ela pode ser algo natural, que você simplesmente atravessa e se conduz em direção ao sucesso. Ou pode ser uma frustração do desistente. A frustração do desistente também é uma escolha. Pois lembre, você é um criador, criadora. A frustração do desistente nada mais é do que uma máscara para uma escolha oculta de que eu não mereço. Então escolho não ser capaz como os outros. Porque sou. Portanto, numa canalização que fala sobre responsabilidade de nossas criações, que fala sobre os combustíveis que fundem os nossos veículos. Quando você escolhe aprender e se frustra a ponto de se tornar um desistente, desistindo da beleza, da liberdade de uma criação maravilhosa, ser um desistente apenas é a mácula de uma escolha oculta, não responsável. Eu escolhi falhar. E estou usando a frustração desistente como veículo da justificação da minha criação. Portanto, não estou sendo responsável pela minha escolha de não conseguir. E este é o ponto muito importante para você que está tendo dificuldade. Pois você está ocultando muitas vezes a sua escolha de não conseguir e não ser capaz. E finge que isso é algo que acontece a você. Como se você não fosse responsável por esse não vou conseguir, não sou capaz. Que não sobre um único ponto escuro em sua autopercepção. Que até mesmo a sua frustração seja um veículo de empoderamento e dharma. Que assim seja, Senhor. A beleza dourada de todas essas canalizações juntas é que qualquer ser que realmente deseje criar a nova Terra será capaz de fazer. Que se a pessoa tiver dificuldade, talvez ela precise escutar uma ou duas canalizações, mas irá conseguir. Aplicando os conhecimentos contidos aqui,
nada se colocará no caminho da sua vontade de criar a nova terra. Que assim seja e assim é. Criador, Criadora, houve alguma parte sua que reagiu à canalização de hoje? Será que em algum nível você estava colocando um combustível incompatível com o seu Dharma aí no seu veículo de criação? Será que você estava pegando esse seu fogo aí e movimentando da forma que propele ou da forma que funde, que queima? Não tenha medo de perceber, pois agora talvez tenha uma porta de maestria. Você em algum momento na sua vida achou que, para mim é diferente? Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Todo ser consegue. Até mesmo a mente disléxica é capaz de aprender, mesmo que tome mais tempo. E depois tem uma grande maestria que outros não conseguem, se não dedicarem muito tempo também. Portanto, aquilo que para você pode ser um problema hoje, na verdade amanhã pode ser um ponto forte. Você tem maestria para transbordar aos seus irmãos e irmãs. Portanto, lhe perguntamos, você andou contando essa história para você? Eu não consigo. Eu não sei porquê, talvez tenha algo errado comigo. Essa situação é muito difícil. Já passei da idade. Quantas vezes você usou desses artifícios para limitar o seu potencial e esconder a sua escolha de si mesmo, de si mesma? Talvez eu escolhi fracassar antes mesmo de conseguir, porque tenho medo do sucesso, porque tenho medo de conseguir e me ser tirado. Tenho medo de conseguir e não saber fazer com aquilo que eu consegui. Tenho medo da perda, da atenção que vou receber. Tenho medo do julgamento dos outros, o que irão dizer de mim sendo assim. Então, quantas vezes você maculou a sua escolha com este auto-engano? Eu não sou capaz. Comigo é diferente. Mas é tão difícil. Mas eu não sei o que fazer. Então faça essa pergunta honesta para você. Quantas vezes você deixou sua frustração com a situação e com você ser uma desculpa para uma escolha oculta, mais profunda? Então veja a beleza que essa canalização é capaz de trazer como o ápice de um entendimento. Olha só. Sabe, às vezes eu queria ser bem sucedido nisso aqui, mas eu fiquei duvidando de mim. Olha só. E achei que essa duvidar de mim não era uma escolha, que era algo normal, não passou pelo meu filtro assim. Olha que interessante. Olha, eu queria muito alcançar esse resultado aqui, mas a minha emoção, a maior parte do tempo, era bem diferente daquela que era necessário para que isso funcionasse. E aí não funcionou, e eu achei que eu não era bom, que eu achei que eu não merecia, ou eu achei que isso seria ruim para qualquer pessoa em qualquer situação. Olha só, eu não me dei conta que o combustível que eu fiquei colocando nessa situação azedou ela. Eu estraguei a situação. Olha só o que eu fiz. Interessante, né? Interessante.
Eu posso usar isso para ficar me chicoteando e reclamando, que é a escolha do ser humano viciado no sofrimento, na culpa. Ou eu posso ser um ser de Dharma, que aproveita isso como um presente, pois me liberta, me empodera, se eu aprimorar minha condução. Aprimorar minha condução é ter uma sacada e um entendimento, fazer uma escolha melhor. Então, qual é o néctar dourado do dia de hoje para você? Qual é a frase que você precisa dizer para você hoje para guardar esse entendimento? Qual é o sumo de incrível valor? O que de todas essas coisas que foi dito hoje eu mais me atrapalhei com? Achar que para mim seria diferente? Dizer que não consigo me mascarar como uma não escolha? Eu não consigo, como se fosse algo que acontece comigo? Será que eu fingi ser diferente dos outros de uma forma para me proteger? Porque todos nós somos diferentes. Mas será que você usou isso para desculpar-se? Para não reconhecer o seu medo do sucesso? O seu medo do que você teria que lidar caso você conseguisse aquilo? Nossa, eu tenho medo de ser rico, rica, porque só vão querer o meu dinheiro. Prefiro ser pobre, porque daí ninguém vai ser interesseiro comigo. Meu pai e minha mãe me disse a vida inteira que as pessoas ricas só são interesseiras, que só querem saber do dinheiro umas das outras. Eu não quero isso pra mim. Prefiro ser pobre. Então eu sempre me enganei dizendo, eu não consigo, pra mim não dá. Eu escolhi isso, escolhi aquilo. Eu tenho medo. Medo do sucesso, medo de conseguir por causa dessas crenças aqui. E aí usei isso de escudo. Portanto, hoje o chamado pela responsabilidade de suas criações é esse néctar dourado de você extrair essas últimas gotas de maestria depois de tantas canalizações. Qual o combustível e quais as desculpas? Use esse instante agora para criar um decreto interno que funcione para você. Um exemplo. Escolho que sempre sou potente e capaz. Reconheço minha capacidade de criar. É uma forma. Pode ser mais específico, quanto mais específico para você, melhor. Quando somos capazes de reconhecer estes pequenos passos finais
de purificação de nosso espaço interno e nossas criações, criamos uma realidade muito mais bela. Que assim seja, Senhor. Mais um dia que você tenha a oportunidade de se perceber, de reconhecer, de deixar ir, de elevar, guardar. Qual a frase mais marcante para você deste dia? Visualize na sua frente este ensinamento e escreva num papel dourado, de ouro puro, esta frase, este ensinamento. Uma vez feito isso, se imagine no alto de uma montanha, gritando isto com todo o pulmão para o vento. Com força, vontade, paixão, alegria, liberdade. Agora imagine que um raio de luz surge no céu e alcança você no alto da montanha. E todo o seu corpo vai se iluminando. E as palavras que você gritou no vento estão sendo registradas no seu corpo para que você se lembre. E essa luz vai ficando mais forte, vai aquecendo o seu corpo, vai aquecendo, 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 e você começa a flutuar. E vai flutuando e se erguendo nesse feixe de luz. E todo o seu passado, a sua linearidade vai sendo purificada, sua raiz límpida. E você vai se erguendo e erguendo e erguendo de frequência e de repente é colocada aqui, neste corpo. Com elevadíssima frequência, pureza, leveza, clareza. E você vai ativando nos seus ossos, na sua espinha dorsal, a frequência da nova terra, da cidade dourada para aqueles que assim o escolheram, e vão ativando e deixando todos os seus fluidos, todo o seu corpo receber esta frequência. E esta energia vai se espalhando, quantificando por todo o seu ser. E vai se abrindo o portal do templo da alma no coração, e você vai sentir a unicidade, a totalidade em alta frequência. E a consciência suprema vai se aproximando e vertendo sobre você e a flor da eternidade, a sensação de ser um ser eterno que vai se espalhando para todos os lados, e numa alquimia sagrada, a totalidade, a nova terra e a eternidade se tornam uma só energia que vai irradiando para todos os lados da criação. Sinta você existindo como um ser eterno, plena,
uma sucessão de eventos contínuos na sua vida de profunda harmonia, beleza, de êxtase, onde tudo à sua volta sorri e celebra em profunda harmonia para todas as direções. Agora sinta essa sensação sendo multiplicada e multiplicada e multiplicada pela consciência suprema de Eu Sou, multiplicando, 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 reverberando em sua espinha dorsal, reverberando, reverberando, reverberando. E sinta a diferença na energia deste dia, que agora reflete a sua elevação. É uma nova terra. Isto é ativar a chama da ascensão, é ser um pilar da nova terra. Este é o meu centro, este é o meu lar, este é o meu novo senso de eu. É para cá que retorno, pois eu sou a nova terra, que assim seja, Senhor. Nesse estado sagrado, você já é a extensão do divino. Você é a criança que já está desperta e unificada. Você já pôs fim à ilusão de separação e se tornou o eu singular, que cria ao lado da consciência suprema mundos e universos de gentileza e de doçura, de inenarrável beleza, numa consciência iluminada e profundo amor, no êxtase celebrativo da dádiva da cocriação, que agora em profunda gratidão transbordo em minhas visualizações e decretos pessoais. Este é um dia de presentes e dádivas. Se visualize espalhando no seu dia presentes, dádivas de frequência, de sensação, de escolha. Visualize, plasme, Criador. Eu sou a consciência suprema em presença para convidar-te a celebrar a criação com tantos seres, irmãos e irmãs ao seu lado, garantindo a criação. Que assim seja e assim é, pois esta é a minha vontade, a vontade de Eu Sou, Divina Sagrada Consciência, Divina Sagrada Presença, manifesto e plasmado no plano da matéria através desta face e deste templo de Eu Sou, aqui e agora. Que assim seja, Senhor, é, que assim seja, Senhor, é, que assim seja, Senhor. É. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.